Hoje eu tenho 7 dicas para você que é jardineiro de final de semana, jardineiro amador, que eu tenho certeza que vai valer a pena para você cultivar o seu jardim muito bem na sua casa. Eu vou mostrar para vocês 7 coisas que eu tenho aqui e que eu recomendo, porque vale a pena adquirir, gastar um pouquinho, tá? Com pelo menos uma ou outra dessas coisinhas aí para deixar o seu jardim mais bonito, mesmo que você tenha pouco espaço, tenha só um jardinzinho na varanda, tá? Vale a pena. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha, aqui nesse cantinho tem alguns experimentos, mas o que eu vou mostrar para vocês não é a casca de ovo, não é esse potinho que eu fiz aqui, olha, tá vendo? Isso aqui eu fiz de cimento, mas nem é isso que eu vou mostrar para vocês, não. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o quê? É uma tesoura de poda, gente. A tesoura de poda, ela facilita muito o nosso dia a dia, tá? Para você fazer uma poda de uma roseira, por exemplo, né? Para você podar uns galhos, de repente de uma arvoreta que tenha na sua casa. Então, facilita bastante, tá? E por isso eu recomendo que você tenha. Esse daqui é um Tramontina, tá? E muito bom, só recomendo que você mantenha ele limpo para não acontecer isso daqui, ó, tá vendo? Ele acaba corroendo um pouco aqui se você não manter ele limpo. Só uma dica, gente, na hora que você for fazer a poda, tem até um jeito certo de você pegar, tá? O seu podão aqui, né? Na verdade, isso daqui é uma tesoura mesmo de poda. Em vez de você pegar ela assim para ela mastigar, acabar mastigando a sua plantinha, tá? Você tem que cortar ela do jeito certo para ela não mastigar a sua plantinha, tá? Ela tem, tá vendo aqui, ó, essa parte de baixo dela, ó, é uma garrinha, né? Enquanto que aqui em cima, né, tem uma serra, que sim, tem uma faquinha aqui que faz a poda. Então, se você for com a sua tesoura assim, olha, tá vendo? Com essa parte aqui, ó, pra cima, ela vai podar muito mais facilmente e assim corre o risco de você acabar mastigando a planta, tá? Se for uma planta um pouco mais dura. E a minha segunda dica é uma dica linda, gente, que eu comprei e eu recomendo muito, é você ter uma estante para os seus vasos. Olha, aqui no caso eu pedi para um serralheiro da minha cidade fazer essa estante aqui pro vaso, tá vendo? Todos os vasos aqui, todos são amarelos, né? Que eu plantei bulbos, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Olha essa daqui, que cor mais linda, né? É um vermelho, mas é um vermelho meio goiaba, né? Não é... E essa daqui também é muito linda, ó. Essa daqui é dobrada, foi a primeira dos bulbos que abriu que tem essa coloração dobrada. No vídeo ela não aparece a intensidade do vermelho que ela é, mas ela é um vermelho muito lindo também. Mas, né, o nosso foco aqui está no na nossa estante, né? Na nossa estante, mas tem diversos modelos de estante, então, uns menores que esse, uns que ocupam menos espaço aí na horizontal e fica mais na vertical, que também são muito bonitos e que você pode colocar petúnias, por exemplo, vai ficar magnífica aí na sua casa. Então, essa é mais uma dica aí para você, né? Mas de repente, se você não tem tanto espaço, você pode simplesmente, né, utilizar um pneu desse daqui, por exemplo, como anel. Esses pneus aqui, eu uso eles como anel para fazer plantio de azulzinha, por exemplo, né? Tem azulzinha, cebolinha plantadas no anel do pneu, ou seja, são canteirinhos feitos de pneu. E aqui a minha terceira dica é um jardinzinho vertical, né, gente? O meu tá precisando encaixar aqui, né, algumas plantas, que isso aqui é um bebedor de pássaro que eu coloquei ali, mas tá faltando uma plantinha aqui e uma ali em cima também. Mas de qualquer forma, ó, como vocês podem ver, ele é bem pequenininho, né? Então não tem desculpa para não ter um jardinzinho vertical, de repente na varanda, ou se você mora em apartamento, você pode ter também. E esse daqui, inclusive, eu já comprei pronto, né? Eu tenho um outro ali atrás que é grande, que foi o meu marido que fez, né? Para não ficar muito caro, então ele mesmo fez. Esse daqui a gente já comprou pronto. E aí as suas plantinhas podem ficar organizadinha, né? Num jardinzinho vertical, assim, super charmoso, decorativo, ocupando pouco espaço. E uma coisa que deixa muito prático também no meu dia a dia, gente, é isso daqui, olha. Eu sempre deixo aqui no meu jardim
um balde, tá? Esse balde aqui, né, com tampa, porque ele não tem furos embaixo, né? O ideal é que ele tenha um furinho embaixo para se entrar água nele, da chuva, por exemplo, se você deixar destampado, por exemplo, né, que a água saia e não fique a água parada dentro dele. Mas se você não tiver, então você vai precisar usar uma tampa, né, por causa da água da chuva. Hoje choveu, tem água até aqui na tampa, mas ela logo seca, porque aqui na minha região é muito quente, então em cima não fica, só se fosse dentro do balde mesmo. E esse balde aí eu uso ele, gente, para poder retirar ervas daninhas, né? Porque sempre aparecem. E aí eu encho ele, só quando ele enche é que eu dou um fim, né? Eu não coloco na composteira essas ervas daninhas não, porque elas têm semente. Então eu simplesmente vou juntando elas aqui no balde, né? E às vezes o balde tá cheio e quando eu vou olhar de novo ele tá pela metade, porque elas secam bastante. Então eu deixo mais um pouco e junto mais um pouco de ervas daninhas. Isso facilita muito o seu dia a dia na hora de você for fazer limpeza de canteiros, por exemplo. E aqui, olha, eu tenho uma bacia aqui com água, né? Água da chuva que caiu aqui dentro da calha. E aqui eu tenho dois, tá vendo? Aqui eu tenho dois regadores, tá? Para regar vasos. Então tem diversos vasos aqui em casa que eu jogo água com regador, porque eu tenho muitos vasos e alguns a mangueira não vai até lá, então eu uso o regador. Nessa época do ano eu rego bem menos as plantas, mas na época mais seca eles são muito úteis. E a minha dica para vocês é o seguinte: comprar um regador que não seja nem muito pequeno nem muito grande. Por quê? Porque quando ele é muito pequeno, você acaba tendo que dar mais viagens. Eu uso essa bacia aqui, porque eu encho ela de água e vou tirando daqui, né, para agilizar o processo. Então eu só encho rapidinho, já volto lá e já jogo água e volto. Então eu sou bem ligado no 220, não gosto de ficar esperando, né, a mangueira encher o regador, mas isso varia de pessoa para pessoa. Esse é o meu modo de fazer. Mas de qualquer forma, o regador eu recomendo que não seja muito leve, né, porque senão vai atrasar o seu processo, o seu serviço. E recomendo que não seja muito pesado também, porque senão, né, vai ser, só de pensar em regar suas plantas já vai te dar um desânimo, né, por causa do regador que é pesado, vai tornar o serviço aí um pouco difícil, né? Então, um regador médio, né, faz esse trabalho, não fica tão pesado e ao mesmo tempo agiliza o trabalho, né, porque dá para regar mais plantas cada vez que você vem encher o regador. Então essa é a minha dica em relação ao regador para vocês. E eu tenho aqui também, ó, esse regadorzinho aqui que é pequenininho, que eu gosto muito dele para regar orquídeas, por exemplo, ou então para regar samambaia. Eu só tenho uma samambaia aqui, mas ele é muito útil também, né, para você regar petúnias, porque ele tem esse bico bem fininho, né, então você consegue colocar diretamente na raiz da plantinha sem molhar as flores, sem molhar as folhagens, porque tem plantas que não gostam de ser molhada. E além disso, meu filho também adora me ajudar e aí ele gosta de usar esse regadorzinho pequenininho aqui. Ele sempre fica atraído por esse menorzinho. E aqui, gente, olha, eu vou usar esses baldes aqui para fazer uma composteira. Eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo, né? As pessoas já me pediram e como eu faço compostagem em casa, muita gente faz. Eu acho que todo mundo deveria ter uma composteira dessa em casa, até porque sai muito barato. Eu paguei R$ 5 em cada balde desse daí. Esse de cima eu comprei um produto que veio ele, esses de baixo eu comprei na padaria. Eu paguei R$ 5 em cada um e só precisa de 3 baldes, tá? No máximo 4, se você quiser ter 4. Você pode utilizar 4 baldes aí para você fazer compostagem, né, em casa. Então, um produto incrível para deixar suas plantas lindas, né? E deixar o seu lixo, né? Desonerar o seu lixo aí, tirar aquilo que você ia mandar, né, pro lixo, você vai utilizar aí para adubar suas plantinhas, para deixar elas saudáveis, né? Porque isso é ótimo, porque planta saudável, além de ficar mais bonita, elas evitam pragas, né? Praga dificilmente vai atacar uma planta que está aí completa de nutrientes.
E a minha última dica aqui, né? Eu já falei para vocês do jardim vertical. Esse daqui foi o meu marido que fez. Então, a minha dica se você de repente não quer fazer um jardim vertical desse, não quer comprar porque vai gastar, você pode simplesmente colocar os vasos, né, no muro. É bom para quem tem pouco espaço, de repente pode simplesmente ocupar uma parede ou fazer simplesmente uma fileira dessa de vasos para ficar bem organizadinho e você ter plantinhas aí na sua casa sem ocupar muito espaço, né? E também decorativo. Aqui, por exemplo, nesse cantinho, gente, eu tenho aqui algumas plantinhas, né? E não tem nada, ó, só o vaso mesmo. Aqui eu vou colocar algumas que eu troquei os vasos daqui, mas não tem nada aqui segurando, são somente os vasos. E mesmo assim fica bem bonito. Tem mais ou menos uns 2 anos, né, que eu tenho aqui essa trapoeraba roxa aqui, por isso que ela nem tem aquela coloração vermelha de quando as plantas ficam em sol, né? No sol ela adquire uma coloração bem avermelhada e aqui ela adquire um tom bem furta-cor, né? Um brilho, até o brilho dela aqui é diferente, a penugem da folhagem, mas de qualquer forma é muito bonita, muito resistente e ocupa pouquíssimo espaço. Fica aqui num cantinho que seria um cantinho morto, sem graça, aqui perto da porta da minha lavanderia e da cozinha. E agora começou a chover aqui, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá bom? Que você, se você ainda não tem uma tesoura de poda, por exemplo, que você adquira. Ou então, pelo menos, uma estante para você colocar seus vasos, que vai ficar super organizado, super fofo, bonito, né? E decorativo, tá? Tem diversos modelos, tamanhos, né, para caber no bolso de todo mundo. Eu achei muito lindo aquele dali, como tem um serralheiro aqui da minha cidade que fazia, então eu pedi para ele fazer e eu amei o resultado. Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.